Vamos lá, me chamo Cíntia Santana, sou discente do curso de aperfeiçoamento em Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos escuros, avermelhados. Visto uma blusa branca e atrás de mim uma parede roxa. Realizarei uma apresentação de cunho avaliativo do curso no segundo módulo, tá? Como conclusão do segundo módulo. A temática da minha apresentação é a linguagem como principal meio de perpetuar o conhecimento e a cultura. A apresentação está organizada em 4 momentos. Tá? No primeiro momento, vamos tratar sobre a linguagem, depois o conhecimento e a cultura, os conceitos fundamentais. No terceiro momento, vamos trabalhar o conhecimento e a cultura como mediadora do desenvolvimento humano, a partir das contribuições de Vygotsky. No quarto momento, vamos trabalhar sobre o tópico perpetuando o conhecimento da tradição oral à era digital. O que é a linguagem? A linguagem transcende o vocabulário e a gramática de um idioma específico. Ela se manifesta de inúmeras formas, diferentes formas. Recebemos a materialização da linguagem já lá com os nossos antepassados, homens das cavernas, né? Os primeiros hominídeos já faziam esses registros de comunicação a partir das pinturas rupestres, que eram as pinturas nas cavernas, nas paredes das cavernas, por onde eles passavam. Posteriormente e paralelamente, nós temos a escrita cuneiforme e também os hieróglifos lá no Egito. Temos também como expressão da linguagem a linguagem oral, o braille, que é a linguagem utilizada pelas pessoas com deficiência visual, e as pessoas com deficiência auditiva, temos a linguagem brasileira de sinais, que é Libras. Conhecimento e cultura, conceitos fundamentais. Conhecimento e cultura são indissociáveis. O conhecimento fornece substância e as ferramentas, enquanto a cultura oferece o contexto, o significado e os mecanismos de perpetuação, ambos essenciais para a continuidade e a evolução da civilização humana. O conhecimento ele pode estar dividido em alguns tópicos: o conhecimento empírico ou prático, o conhecimento científico, o conhecimento filosófico, o conhecimento teológico ou religioso e o conhecimento tácito. O conhecimento é a ferramenta que nos permite entender o mundo, resolver problemas, inovar e tomar decisões. Conhecimento e cultura, conceitos fundamentais. Já a cultura é um conceito mais amplo e abrangente, refere-se ao complexo de padrões de comportamento, crenças, valores, costumes, tradições, leis, moral e qualquer outra capacidade de hábito adquirida pelo ser humano como membro de uma determinada sociedade. A cultura é a lente através da qual um grupo social interpreta o mundo e se expressa. Nesse sentido, a cultura inclui elementos materiais, que são os artefatos, as tecnologias, as vestimentas, os alimentos, a arquitetura. Os elementos imateriais, que são as crenças, os valores, a linguagem, rituais, mitos, música, dança e até mesmo os sistemas de organização social e política. A cultura é apreendida, compartilhada e transmitida de geração em geração, principalmente através da linguagem. Ela fornece identidade, coesão social e um quadro de referência para a vida em comunidade. Daí nós vemos como cultura, conhecimento e a linguagem são intrinsecamente relacionados, porque um depende do outro para que haja essa, essa perpetuação, né, tanto da identidade quanto dos costumes e tradições de um determinado povo. Em suma, conhecimento é contextualizado e transmitido pela cultura. A forma como o conhecimento é valorizado, buscado, interpretado, aplicado e transmitido é profundamente influenciado pelo contexto cultural. A cultura define o que é importante saber, quem tem acesso ao conhecimento e como ele deve ser utilizado. A linguagem, um componente central da cultura, é o principal veículo para a disseminação do conhecimento. É aquilo que eu disse para vocês. Eles são um tripé e são indissociáveis.
Veja a situação no Brasil anteriormente, né, na década de 30. As mulheres não podiam ter o direito ao voto. Mas por quê? Porque o Brasil é marcado por uma cultura do patriarcado. E isso ainda é evidente nos dias atuais, né, quando nós vemos, né, que essa violência de gênero ainda é muito presente na sociedade brasileira. Então, se trata também, né, de uma forma cultural, né, que muitas vezes se torna até silenciada. O conhecimento e a cultura como mediadora do desenvolvimento humano. E aí nós temos as contribuições de Vygotsky. Né? Para Vygotsky, o conhecimento, entendido como um conjunto de saberes, práticas e ferramentas simbólicas desenvolvidas culturalmente, não é apenas algo que se adquire, mas é o próprio motor do desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Esse desenvolvimento ocorre através da internalização das experiências sociais, mediada fundamentalmente pela linguagem, transformando-se o biológico em um ser histórico e cultural, capaz de obter o pensamento complexo e a ação consciente, que é aquilo que nos diferencia dos demais animais. A espécie humana ela tem essa capacidade de plasticidade mental, né, cerebral, e tem a capacidade de fazer essas experimentações é, com o desenvolvimento, né, da cognição, o desenvolvimento da linguagem, da apreensão desses elementos culturais que dão o tom, né, das ações humanas. E essas ações humanas, de acordo com Vygotsky, elas só são possíveis porque o ser humano ele tem a capacidade de trabalhar de se desenvolver no contexto de uma sociedade, de determinada sociedade, pela mediação e e pela e pelo desenvolvimento, né, da colaboração entre diferentes seres, né, a partir da zona de desenvolvimento proximal, que é o que o autor chama de desenvolvimento proximal, é quando dois indivíduos, um sabe mais, o outro sabe menos, e nessa mediação eles aprendem juntos, né, a partir do que eles chamam de abordagem sócio-histórico-cultural, que é uma abordagem que leva em consideração a vida em sociedade, elementos culturais, e também, né, a importância da socialização entre pares. Né? Tópico 3: Perpetuando o conhecimento da tradição oral à era digital. A era digital democratizou ainda mais o acesso ao conhecimento, mas também introduziu novas e complexas responsabilidades. A necessidade da literacia digital e pensamento crítico tornou-se mais crucial do que nunca para navegar nesse vasto oceano de informações. A jornada da tradição oral à era digital ilustra a contínua busca da humanidade por formas mais eficazes de preservar, compartilhar e expandir conhecimento. Cada avanço tecnológico abriu novas possibilidades, mas também impôs novos desafios, refletindo a cultura dinâmica e em constante evolução da relação, da relação humana entre o saber, né, e o conhecimento. Conclusão: de acordo com Vygotsky, o processo de desenvolvimento humano está intrinsecamente e indissociavelmente ligado à aquisição da linguagem. Longe de ser apenas um instrumento para a comunicação, a linguagem em sua teoria sociocultural é o alicerce sobre o qual se erguem as funções psicológicas superiores, como o pensamento, o planejamento e a consciência. O desenvolvimento, portanto, não é um percurso puramente biológico e individual, mas um processo socialmente mediado, onde a linguagem atua como principal ferramenta. O ser humano se constitui enquanto sujeito pensante e consciente na medida em que internaliza a linguagem provida de sua cultura, transformando a interação social em função mental superior. Assim, o desenvolvimento não é simplesmente um desdobrar de aptidões inatas, mas uma construção social e cultural impulsionada pela poderosa ferramenta da linguagem. Essas são algumas das referências e este é meu muito obrigado.